Isso aí, quarta-feira, mercado sem palavras pra ele. Vou te mostrar tudo o que aconteceu hoje no mini índice, mini dólar, ou que não aconteceu, né? Ficou pelo caminho. E vamos começar pelas notícias. Notícias para amanhã, temos variação de empregos privados, ADP, 9h15 da manhã. Esse cara aí causa uma volatilidade. Piso inicial de seguro-desemprego não causa muito, e aí tem o PMI e ISM não manufatura. Esse aí também causa o estrago em termos de volatilidade. E é isso. 60 minutos, mini índice. Parece que tá querendo virar, mas não se engane, isso não virou ainda para bearish. Óbvio que eu tenho sempre a minha teoria de que o índice é sempre de lado e para baixo. Toda vez que ele tá fazendo um movimento para cima, são só pullbacks para compensar os capotes. Porque, como diz Stormer, a gente ainda não virou a Suíça. Logo, temos um gap para fechar bem embaixo. Pode ser que ele feche até agora, até o final do dia. Ele tá tentando buscar isso. E, cara, enxergo bullish aqui, apesar de que agora ele tá querendo construir um movimento muito tendencioso à reversão, né? E aí a gente tem que ficar de olho nesse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui é importante. Esse pontinho aqui pode ser um pontinho que ele acuse o golpe, vire para venda e o dólar começa um movimento de alta. Porque o movimento que o dólar fez hoje foi um movimento intrigante. Ele não tinha por que fazer aquilo ali. Me pareceu uma manipulação, mas amanhã a gente pode ver. Se ele fizer uma perna igual a esse movimento com muita força, rompendo o topo de hoje e tocando ele reto para cima, sinal de alerta, porque esse cara pode estar querendo fazer uma reversão. Então, bullish, ainda, bullish, sim. Não confirmo que é bearish. E atenção à média de 200, para a gente ter uma efetiva confirmação, né? Vamos aqui para os 20 mil tickets mini índice. Aí ele. Se quiser marcar aqui o rangezinho do dia que ele ficou hoje, podemos já marcar. Então sim, ele ficou nesse cara aqui. Fez aquele topo, definiu o topo, então a gente coloca o topo aqui. E notem que ele respeita exatamente o range do dia e, cara, não entregou nada. Um mercado extremamente maldoso. Vamos para os ticks pra gente ver aqui, ó. Um ponto em que ele se encontra de gap aqui em cima, gap aqui embaixo, gap do dia 28 de agosto, esse gap aqui de baixo. Tá tentando buscar ele, tá tentando fechar esse gap. Tá tentando também fazer um fundo duplê, como diz o francês. E sim, ele pode virar pra alta de uma hora pra outra, fazer esse movimento de alta que ele fez aqui, ó, replicado pra cá, pra somente retestar topo. E agora que ele tá fazendo esse movimentinho aqui, marotinho, cara, ele não chega nem lá no topo, né? Ele não chega nem nessa região aqui, chega muito longe dela. Mas, cara, o índice, ele faz bastante coisa. Aquela história aqui, eu vou colocar de novo aqui, ó. O índice tem uma família inteira de malucos, né? De traficante, fumador de crack, defensor da família, da religião dos bons costumes com 5, 6 famílias, que é o caso dos bancos, né? Tem os juros, né? Tem a Petro, tem a Vale, tem então, um monte de gente aí que faz com que esse cara não respeite nada e faça vários movimentos muito estranhos. Aqui, sim, eu observaria por compra de novo. Sim, observaria por compra tranquilamente. Principalmente porque ele tentou perder o fundo e não conseguiu. É óbvio que ele pode cair um pouco mais. Até no final do dia ele pode fechar esse gap aqui. E aí a gente tem que ver qual ação que ele vai tomar a partir daqui. Ele vai ter uma meta desse gap, uma meta do movimento medido, né? Ele foi fazendo pullback bem devagar. Se a gente pegar essa perna aqui, desse pullback, e meter ela pra cá, notem como ela vai um pouquinho mais ali, né? Por quê? Porque não é um movimento medido. É a diferença entre movimento medido e duas pernas de pullback. Então sim, pode ser só duas pernas de pullback para ele voltar a retestar topo, chegar lá em cima. O céu é o limite, ele segue bullish, né? Pra operar aqui, como é que a gente vai operar? A gente vai operar com muita cautela, cara. Muita parcimônia, observando principalmente o que eu chamo a atenção aqui, ó. Principalmente buscando operações próximas da VWAP, tá vendo? Olha como deu muito certo operações próximas da VWAP. Like, subscribe, thank you. Lá. Deu certo. Então sim, hoje em dia eu observo bem as operações próximas da VWAP. E eu tento fazer próximas dela porque a gente evita violinadas desnecessárias. Entendeu? Porque às vezes tu tá aqui, ó, pra querer vender aqui, ó. Tá querendo vender aqui, ó, e ele faz, toma. E daqui a pouco ele vende. E se tu tiver na VWAP, não. Quer ver? Aqui não, ó. Aqui não. Aqui não. Concordam? Não. Próximo da VWAP, não. Ele não faz o movimento. Ele vai ali, acusa o movimento e perde. Acusa o movimento e perde. Aqui ele já começou acusando. Então tá, beleza. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Aqui ele segurou pra caralho. Ele disse, não, vou pro topo, abriu o bico. Começando sempre por, vai operar aqui na compra, vai apostar na compra aqui, sempre por round reversals. 2 tentativas falhadas. Na sequência, pullbacks, traps, setup de força. Na sequência, para fechar o movimento, traps. Às vezes pullback, mas na maioria das vezes traps. Por que eu digo isso? Porque é o movimento que ele faz sempre. Ele vem, faz lá 2 tentativas, vem embaixo, né, violina todo mundo, sobe, faz um pullback, faz uma força, trap, sobe mais um pouco, outra trap, finaliza o movimento. E aí tu vai fazendo as operações nesses pontos, tá? Cansei de falar sobre isso. E fazendo preço médio controlado, desde que ele efetivamente entre numa trend. Obedecendo o quê? Mais, principalmente. Os pontos em que esse mercado começa a fazer a quebra da estrutura. Quebra da estrutura. Quebra da estrutura. E assim por diante. Quando ele chega lá em cima, vem aqui, faz isso aqui, ó. Aqui temos ainda a quebra da estrutura pro alto, ó. Deixa ele... Aí, do nada, ele para de fazer isso. Faz um pullback.
outro pullback, vai um pouco mais lá em cima, não consegue mais romper, faz um topo duplo e perde. Que, meus amigos, é o ponto crucial pra gente saber. Esse cara tá mudando de característica. A gente vai assim, moda louco? Não, a gente não vai. A gente vai esperar por um pullback curto para perder. O que nós temos aqui? 2 tentativas falhadas da compra que não deram certo. Podemos apostar aqui no índice? Eu não recomendo, porque às vezes ele violina. Mas aqui ele já muda o sentido e começa a fazer o quê? A quebra da estrutura para dizer assim, viramos para baixa. Entretanto, a gente precisa prestar muita atenção quando a gente for efetivamente agir dessa forma, porque o índice ainda continua bullish. E se a gente for tentar um ataque bearish, a gente precisa que esse cara volte aqui em cima de novo e faça aí sim a bala de prata. Porque aí aqui ele faz o quê? O setup Brown Reversal, que é uma coroa, né? Ele bate lá em cima, capota, e esse cara aqui o que que é? Ele é a bala de prata, tudo que a gente quer. A pedrada violenta que vem pegando todo mundo e aí confirmando o quê? A quebra da estrutura disso aqui para efetivamente virar. E ele vai lá e faz o quê? Retesta fundo. Perde o fundo. Segue capotando e aí tu pega um puta de um movimento. Quantas vezes você viu isso acontecer? Um movimento de alta muito louco que atrai compradores e na sequência perde. Muito rápido. Sentido contrário, mas pode acontecer e a gente tem que estar preparado para isso. Tá bom? Basicamente isso. Vamos para o Santa minutos mini dólar. Segue, bearish, total bearish. Tentou fazer a rotação daqui, tá vendo? Olha que delícia. Tentou fazer a rotação desse range aqui, foi mais alto. Tentou cruzar o outro range, ou seja, aumentou o rangezinho. E a partir deste ponto a gente começa a mapear um retorno pro range. Pode ter feito um breakout aqui? Pode. Pode ser um breakout muito forte. Inclusive vou marcar aqui esse suportezinho aqui porque me interessa. Porque, cara, várias vezes esses ativos malucões aqui, estilo mini índice, mini dólares, fazem assim, ó. O breakout é lá embaixo do range, acontece mesmo, ele vem e dá-lhe a pedrada. Não perdoa. E a gente fica de olho. Porque sim, ele pode fazer isso. Ele pode muito bem. Porque assim, ó. O que manda o livro de Joseph James tem o range. Ele faz a rotação até que haja um breakout. Isso aqui pode ser um padrão de breakout. Sabe por quê? Porque ele passou muito pra cima, mas muito pra cima do pêndulo. E aí ele volta. Aí tudo bem, entra nesse balaio de gato dele clássico aqui. E agora ele pode tentar um ataque mais alto. Caso ele não faça isso, que é o que tá dando a entender, né? Tá demonstrando que não é um breakout, é um como é que é? Fake breakout, né? Aí ele faz o fake breakout e abre o bico. Volta pra dentro do range, aí a gente pega esse pêndulo que ele fez aqui, esse cara volta pra dentro do range, a gente pode tentar uma aposta pra rotação desse pêndulo, com o alvo lá embaixo. Se a gente olhar o diário, nota que ele tá nessa batalha. Lembra que eu já falei outras vezes sobre isso? Ele não consegue se manter, cara, nem acima da média de 21 do diário. Dá uma olhada. Ele não consegue, ele fica perdendo. Então a probabilidade seria, no diário ele tá bem abaixo, né? A probabilidade, aqui a gente estaria vendendo quase que um fundo, né? Mas a probabilidade desse cara, se ele continuar com esse mesmo cenário, sem mudar nenhum tipo de atitude, a probabilidade desse cara é vir aqui, perder esse fundo, tentar voltar para ele, capotar até essa região, que eu já tinha falado, 5,13, 5,15, 5,20. Aí aqui sim ele pode fazer um retorno violento. Temos suporte aqui, temos suporte aqui, mas cara, do jeito que esse cara tá vindo, ele tá vindo para entregar o jogo. Ele não se mantém na parte de cima desse canal de baixa. Ele tá sofrendo para se manter ali. Mas a gente tem que estar preparado para tudo. Vamos para o Sim, mil. Olha que delícia de mercado. Não é uma. Muito bom, bicho operário. Só que não. Só que não, com certeza não. Ele diminuiu o range do dia aí, ó, ficou totalmente estranho de operar. Vamos fazer o ajuste dele pra gente enxergar aqui o padrão que a gente quer. Né? Como ele fez um fundo, como ele fez um topo, agora eu não sei se ele fez um topo ou fez um fundo, né? Fez um fundo. Aqui. E é isso aí, ó, que ele tem pra se divertir, ó. Esse é o ponto. Vai fazer o que nesse cara aqui? Isso aqui foi uma coisa fantástica. Fantástica. Mas, se a gente observar a VWAP, por exemplo, que a gente toma como provável indicador pra fazer uma operação e evitar violinadas, eu opero em 2.000 ticks, tá? Eu mostro 5.000 ticks pra mostrar mais claro e ficar melhor de enxergar na tela aqui. Dá uma olhada quando ele faz esse fundo aqui, né? E na live eu ainda falo sobre isso, né? Eu digo que aqui houve quebra da característica, que houve o choque. Ainda digo que a gente precisava de um sinal bom pós esse candle aqui, ó. E ele deu o sinal. Eu falei, cara, não vou comprar, porque eu tô totalmente ao contrário do diário, dos 60 minutos. Tá totalmente ao contrário, inclusive do intraday, que acusou o golpe aqui, perdendo o suporte pós primeira hora de pregão. Então tava tudo contra essa atitude dele, né? Agressora da compra, né? Então eu não fui, botei, né? Sentei nas minhas mãos e esperei. Mas, quando ele faz esse movimento aqui e testa a VWAP, volta nela, aqui, nesse ponto exato, o que aconteceu, pessoal? Quando ele rompeu esse cara aqui foi a quebra da estrutura para dar prosseguimento para essa trend. Quando ele faz esse pullback,
em cima da VWAP, não volta mais nela e rompe esse cara aqui com muita força, aqui eu deveria, por obrigação, né? Estava em processo de sair, mas tudo bem, mas eu deveria, por obrigação, ter aberto uma operação aqui, um stop aqui, e ter pego pelo menos esse movimento direcional, sabendo que aqui seria o máximo que ele chegaria, seria a resistência provável do dia. Capite? Felizmente não fiz, estava contra o mercado, mas aqui é um ponto que a gente pode ter subsídio, entendeu? Aqui é um ponto que a gente pode ter subsídio. Ele muda a característica do preço, e aqui nesse ponto, ele quebra a estrutura para fazer um movimento. Contra? Sim, totalmente contra. Totalmente contra. Mas aí imagina, ó, a gente sabia que o provável suporte do dia estava aqui. Então seria isso aqui de risco para isso aqui de provável lucro. Observando somente o setup de mudança de característica de preço e quebra da estrutura, né? Porque aqui eu não enxergo, não tem um sinal de trap, não tem um sinal de pullback, não tem sinal de nada aqui, não tem nenhum tipo de candle que faça, que destoe dos outros. Tipo aqui, ó. Aqui teve esse cara aqui. Aqui não. Aqui era simplesmente o rompimento desse cara aqui com um sinal melhor. Só isso. Pura aposta. Pura aposta sem observar os setups que eu opero. E amanhã, o que a gente pode fazer aqui? Então, estamos em regiões de suporte, provável suporte, que ele possa sim dar uma continuidade para mais uma perna de alta, quem sabe? Talvez uma perna de alta sim, ó. Eu imaginei que ele ia fazer duas pernas de... Aí, fechou o gap aqui, ó. Duas pernas pra cá, né? Mas não, na real ele fez essa aqui. Então sim, ele pode pegar e fazer mais uma pra cá, chegar nesse topo e aqui capotar. O dólar, de novo, eu falo pra vocês, o dólar é mais fácil de operar. Ele é mais pesado? Sim. Tomei stops aqui? Tomei, mas eu peguei meu dinheiro de volta bem rapidinho. Fiquei com um troquinho? Fiquei, só troco. Mas peguei meu dinheiro de volta. E se eu tivesse feito essa operação aqui, tinha colocado um dinheiro muito bom. Se eu tivesse feito essa operação aqui, também tinha colocado 14 pontos no bolso. Minha culpa, minha máxima culpa. E o se tivesse, se faria, não existe. Então vamos tentar melhorar amanhã e tentar observar esses momentos aqui. Até que o dólar, excelente. Né? Mesma técnica de antes, operar pelas pontas. No sentido da venda, a gente não precisa vir em... Aqui, ó, dá uma olhada. Ó, aqui, ó, ele faz o choque desse movimento. Né? Faz o pullback, capota, aqui é a quebra de estrutura. Capota, né? Vem lento, devagar, não tem volume financeiro. Mas aqui foi o choque. Ó. Aqui foi a quebra da estrutura. Aqui, quebrou a estrutura de novo. Aqui, quebrou a estrutura de novo. E tá fazendo o que agora? Tentando quebrar a estrutura de novo, 5h46 da tarde, ó. Perdendo isso aqui, ó, ele faz o pullback, perde isso aqui, ele quebra a estrutura de novo. Tá vendo? Como ele vem vindo, devagarinho. Isso aqui foi pura manipulação, cara. Pura manipulação institucional, com certeza. Mas ele pode fazer uma nova manipulação e dar mais uma pedrada pra cima pra romper os 5,50 e dizer, nós vamos agora pro 6. E aí ele capota, vira ao contrário e vai embora. Mas é isso. Aqui não precisa de uma trap. Aqui pode ser, aqui ó, ele fez um movimento. Ó, uma tentativa, duas tentativas, vai lá em cima, olha o sinalzão. Olha esse sinal da venda. Bota o stop aqui, o stop tava de 5 pontos aqui. Ele entrega, leva um bom tempo, quase 40 minutos pra entregar 6, 7 pontos. Mercado amarrado, normal. Quase uma hora, na verdade, não 40 minutos, eu dei uma olhada. E aí amanhã com um monte de notícia, um monte de coisa na agenda, aí vai tá legal, tá legal, tá legal. E aí vamos fazer a mesma técnica, mesma coisa. Primeira hora da manhã, a gente faz resistência, suporte, e romper primeiro, a gente vai observar se tiver na mesma direção dos 60 minutos do diário, melhor. Se não tiver, vamos observar para ver se a gente consegue fazer alguma operação quando acontecer o quê? A mudança da característica do preço junto do BOS, a quebra da estrutura. É isso. Não tem mais nada para falar. Nada feio. Se você achou que esse tipo de conteúdo que eu estou mostrando aqui, operando em ticks, consegue te dar um melhor entendimento deste mercado, deixa seu like. Hoje tem a possibilidade de me seguir, vem comigo aí, vamos ganhar dinheiro nesse mini dólar, cara. Esse aí é muito mais legal. Eu já falei, mini índice, em agosto, por exemplo, de 8 a 25% máximo de operações vencedoras. O dólar, de 35 a 60, é outro mundo. É outra visão, bem menos operações. Mini índice de 15 a 25 operações, 80% delas vai falhar. Mini dólar de 2 a 5 operações, de 35 a 60% vão dar muito certo. O dólar a gente precisa só um pouquinho, é muito mais legal. O dólar anda 10, 15, 20 pontos, tá feito. Batemos uma meta absurda do dia. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã, 9h55. Tchau.